Momento de meditação. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Aquele dia no Calvário. O profeta de Deus para esta era, na mensagem Aquele dia no Calvário, no parágrafo 54 em diante. Agora, falando nesta manhã, nós gostaríamos de chamar a sua atenção ao tema que escolhi para falar: Aquele dia no Calvário. Isto parece estar um pouquinho fora de estação. Isto deveria ser na sexta-feira da Paixão. O Calvário deve ser lembrado todos os dias. Nós temos ouvido muitos a respeito disto. Lemos muito sobre isto. Pregadores têm falado sobre isto desde o princípio dos tempos. Cantores têm cantado sobre isto através das eras. Profetas predisseram isto 4.000 anos antes disto acontecer. E os profetas deste dia apontam de volta quando isto aconteceu. É um dia muito importante. É um dos dias mais importantes de todos os dias que Deus deixou na terra. E se isto é tão importante para a raça humana, o Calvário, eu creio que é bom voltarmos e examinarmos e vermos simplesmente o que isto significa para nós. Pois tenho certeza que nesta hora tardia em que estamos vivendo, estamos procurando por cada importância de Deus que sabemos,
e tudo o que podemos descobrir, estamos aqui para aprendermos disto, para vermos o que é para nós e o que Deus tem feito por nós, e vemos o que Ele prometeu fazer por nós, e é para isto que viemos à igreja, é por isto que o pregador prega, é por isto que ele estuda e medita nas Escrituras e procura inspiração, porque ele é um servo público do povo de Deus, e ele está tentando encontrar algo que fará, que Deus teria que dizer para o seu povo, algo que os ajudaria. Talvez isto os condenaria em seus pecados, mas isto seria uma ajuda para levantá-los, para que eles possam abandonar seus pecados, e então se levantarem para servir ao Senhor. E os ministros devem procurar por estas coisas. E este dia é tão importante, um dos maiores dias. Vamos olhar em 3 coisas diferentes que aquilo significa para nós. Nós poderíamos tomar centenas, mas nesta manhã eu simplesmente escolhi 3 diferentes coisas principais que nós queremos olhar para os próximos poucos momentos. O que o Calvário significa para nós. Eu oro para que isto condene cada pecador que está no presente, que isto faça cada santo se ajoelhar, que isto faça com que cada pessoa enferma levanta a sua face para Deus e saia curada, cada pecador salvo, que cada apóstata volte e esteja envergonhado de si mesmo, e cada santo regozije e tome nova esperança e nova esperança. Uma grande e importante coisa que o Calvário significa para nós e o mundo ele encerra o assunto do pecado para sempre. O homem foi encontrado culpado do pecado, e o pecado era uma pena que nenhum homem poderia pagar. A pena era tão grande até o ponto que não havia ninguém que poderia pagar a pena. Eu verdadeiramente creio que Deus ordenou isto desta maneira, que a pena seria tão grande que nenhum homem poderia pagá-la. Então ele pôde fazê-lo ele mesmo. Agora, a pena do pecado era a morte. Todos nós nascemos em pecado, formados em iniquidade, e viemos a este mundo falando mentira. Portanto, não havia nenhum de nós que fosse digno. Não se podia encontrar na terra um que fosse digno. O pecado não começou na terra, o pecado começou no céu. Lúcifer, o diabo, era uma criatura condenada por sua desobediência. Antes dele chegar à terra, o pecado começou no céu, onde Deus
colocou os anjos e assim por diante sobre as mesmas bases que ele coloca os seres humanos. Conhecimento, a árvore do conhecimento, a árvore da vida, a árvore do conhecimento, onde o homem poderia ter a sua escolha. Quando foi dado a Lúcifer a sua preeminência para fazer a sua escolha, ele queria algo melhor do que Deus tinha. Aquilo começou o problema. Ali havia uma requisição para o pecado. O requisito era a morte era a pena, e aquilo poderíamos entrar em grandes detalhes sobre isto, porque eu não creio que haja, a não ser uma só morte, há uma vida. Eu creio que o homem que tem vida eterna nunca morrerá, e eu creio que há uma aniquilação completa daquela alma que pecou, pois a Bíblia diz: a alma que pecar certamente morrerá. Não o homem, a alma que pecar. Então Satanás certamente morrerá e estará completamente destruído. Como eu discordo com o universalista que diz que Satanás será salvo. Ele pecou e ele foi originador do pecado. Sua alma pecou e ele era um espírito. Aquele espírito será totalmente aniquilado e não será deixado nada daquilo. Quando o pecado atingiu a terra, lá no princípio, como um lençol negro caindo dos céus, isto literalmente paralisou a terra. Isto lançou a cada criatura da terra e toda a criação de Deus em cativeiro. O homem estava sob o cativeiro da morte, enfermidade, problemas, tristezas, toda a natureza caiu com isto. O pecado foi um anestésico que realmente paralisou a terra. Estávamos assentados aqui sem esperança, porque cada criatura da terra estava sujeita a isto. Cada um nascido na terra estava sujeito a isto. Então isto tinha que vir de algum lugar onde não havia nenhum pecado. Isto não podia vir da terra. Um de nós não poderia redimir o outro. Isto tinha que vir de outro. Portanto, quando o homem viu que ele estava separado do seu Deus, ele se tornou um peregrino. Eles prantearam, eles choraram, eles lutaram, eles peregrinaram através das montanhas e através do deserto, procurando uma cidade cujo construtor e artífice era Deus, pois ele sabia que se ele alguma vez voltasse na presença de Deus, ele poderia falar isto outra vez com ele.
mas ali não havia nenhum caminho para voltar. Ele ficou perdido, ele não sabia para que lado virar. Então ele simplesmente saiu peregrinando, tentando encontrar em outra parte aquilo que ele pôde encontrar naquele lugar lá atrás. Algo do lado de dentro dele lhe disse que ele veio de um lugar que era perfeito. Não há nenhuma pessoa aqui nesta audiência visível nesta manhã ou na audiência da fita magnética, onde isto irá ao resto do mundo. Não há nenhum aqui ou em nenhuma outra parte, a não ser que procure por aquela perfeição. Você paga as suas contas, você acha que aquilo encerra isto. Quando você paga as suas contas, então há alguém doente em sua família. Quando a enfermidade melhora, então você tem mais contas para pagar. A primeira coisa que você vê é que o seu cabelo vai ficando branco. Então você deseja ficar jovem. Há uma coisa o tempo inteiro, constantemente, por causa da onda do pecado, mas em seu coração, porque você procura por aquilo, isto mostra que ali há uma perfeição em alguma parte, em algum lugar há algo. Esta é a razão pela qual muitas vezes hoje o pecador continua peregrinando. Uma bonita jovem que corta um pouco de seu cabelo para ser popular, pinta a sua face para fazer com que pareça bonita, coloca roupas para mostrar a forma do seu ser, porque é a única coisa que você pode encontrar em alguma parte, tentar encontrar algo para que volte a ela, e quando ela pode fazer com que os homens assobiem para ela, acene para ela, frete com ela, jovem, farão a mesma coisa para a mulher tentar estar eles mesmos atraentes para elas. O vizinho constrói uma casa e a coloca de uma determinada maneira, porque ela terá uma aparência melhor do que a casa do seu vizinho, e o tempo inteiro estamos procurando por algo continua indo um pouquinho acima disto. Um jovem encontrará outra jovem, uma jovem encontrará outra jovem que é mais popular do que ela. O vizinho encontrará uma casa que terá uma aparência melhor do que a dele. A mulher encontrará outra mulher vestida de um certo modo que parecerá melhor do que ela está vestida. É algo em nós
que está procurando por algo, e isto mostra que estamos perdidos. Nós queremos encontrar aquele algo que nos trará aquela satisfação, que preencherá aquele ponto de fome ali, mas parece que não podemos encontrar isto. Deus os abençoe com esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.